Olá, bem-vindos ao programa Pela Sua Saúde, um programa dedicado ao Smart Aging. E hoje vamos partilhar com vocês mais algumas dicas para permanecermos numa boa longevidade. Em estúdio temos o Dr. Luís Gardete, endocrinologista, obrigada pela sua participação connosco, e a Dra. Noélia Arruda, nutricionista clínica. O tema do nosso programa de hoje vai ser sobre a obesidade, a prevenção da diabetes e conselhos nutricionais para prevenirmos estes dois problemas que afetam a nossa sociedade. Dr. Luís, queria começar por lhe perguntar. Sabemos que a obesidade é uma doença inflamatória e é um problema comum, quer nas camadas mais jovens, quer em adultos e pessoas mais idosas. Quais os principais fatores de risco? Bom, como disse, a obesidade hoje é um dos grandes problemas das sociedades modernas. Como sabe, como disse, eu trabalho com pessoas com diabetes, na Associação Protetora dos Diabetes de Portugal, como sabe, enfim, há dois tipos de diabetes tipo 1 e tipo 2, e 80% das pessoas com diabetes tipo 2 ou têm excesso de peso ou têm obesidade. Como também sabe, a obesidade associa uma série, um grande de fatores de risco. Naturalmente que a obesidade está associada, como disse, à diabetes. A diabetes é hoje uma das grandes pandemias da sociedade moderna e que tem muito a ver com os chamados modernos estilos de vida. Mas a obesidade está associada também a outros fatores, como por exemplo a hipertensão arterial, como por exemplo as doenças cardiovasculares, como por exemplo as doenças osteoarticulares, como por exemplo alguns tipos de cancro, e portanto a obesidade é hoje uma das grandes preocupações em termos de saúde pública. E sabemos que a obesidade está associada, como já falou, a estas questões, mas também podem haver determinados distúrbios hormonais, nomeadamente distúrbios a nível da tiroide, como o caso dos hipotiroidismos. Portanto, às vezes há situações clínicas que estão subdiagnosticadas e que podem dificultar a perda de peso nos nossos pacientes. Às vezes, atrás da obesidade existem situações clínicas, nessa altura é preciso investigar e verificar se... aí, naturalmente, temos que ir à causa que provocou a obesidade. Naturalmente, os hipotireoidismos estão associados a um aumento de peso, enfim, são situações relativamente fáceis de tratar, desde que se corrija este distúrbio hormonal, mas há uma série de outras doenças que também estão associadas à obesidade. Enfim, se formos à causa que provocou a obesidade, temos mas basicamente focamos muito na questão dos estilos de vida, as questões alimentares, a falta de exercício físico. Exatamente, eu lembro-me quando, e às vezes vem-me à cabeça, quando eu era miúdo, andava na escola e havia na minha classe um indivíduo obeso, com a maldade que às vezes as crianças adquirem, têm, chamávamos o bucha. Hoje, se formos a uma classe de administração primária, os primeiros anos dos estudos, vamos encontrar provavelmente 90% das pessoas, das crianças, têm excesso de peso ou obesidade. Naturalmente também que o estilo de vida era completamente diferente. Eu ia de autocarro e a pé para a escola. Hoje em dia as pessoas mobilizam-se basicamente. Moro à frente de uma escola e tenho muita dificuldade em sair, porque são os paizinhos todos a trazer as crianças à escola e, portanto, os estilos de vida são completamente diferentes. Não muito longe de onde eu moro, existe também uma escola grande e relativamente perto havia um restaurante que agora passou a ser uma burger house. Portanto, comida à hora fast do almoço, a gente vê Portanto, nós percebemos que a obesidade, para além de afetar as pessoas mais velhas, e aí já começamos a falar de diabetes e doenças crónicas, mas cada vez afeta mais os jovens, adolescentes. Cada vez afeta mais os jovens. Isso implica um outro aspecto que ainda não é muito prevalente em Portugal, que é a diabetes tipo 2 nos jovens. A diabetes tipo 2, enfim, cursa ao fim de alguns anos com algumas complicações, como sabes, chamadas complicações tardias. É evidente que é muito diferente uma pessoa, por exemplo, com uma diabetes tipo 2 aos 60 anos,
depois tem uma esperança de vida mais, se calhar, 20 anos ou 15 anos, e, portanto, não tem tempo de ter uma retinopatia, uma nefropatia, uma neuropatia. Agora, um miúdo com 16 anos aparece com uma diabetes tipo 2, se calhar, aos 36 anos está com uma insuficiência renal, ou a fazer diálise, ou está com uma retinopatia complicações grave. Que deveriam ser mais tardias e são cada vez mais precoces. Exatamente. Doutora Noélia, mais uma vez obrigada. Gostava de lhe perguntar, enquanto nutricionista, nós sabemos que a obesidade é normalmente uma preocupação mais frequente em mulheres, porque tem muito a ver com a questão da autoestima, da forma como vem o seu próprio corpo. Mas não são só hoje as mulheres que se preocupam com este problema, os homens também. Normalmente, que tipo de pessoas procuram a sua consulta de nutrição para lhe dar apoio? Sim, como disse, tanto homens como mulheres procuram a minha consulta. Eu trabalho muito em parceria com uma ginecologista obstetra, então trabalho com muitas grávidas também. E já entram na gravidez com uma obesidade. Portanto, ainda não se está a preparar a gravidez com um corpo mais saudável para também gerar uma criança saudável. E neste sentido, estamos a trabalhar com uma população muito específica e muitas vezes também com a condição de grávida, muitas vezes pode aparecer uma diabetes, mas se a mulher tiver muito mais excesso de peso ou obesidade, esta diabetes vai aparecer. Porque as pessoas até têm uma ideia errada, que é, vou engravidar, vou aumentar de peso, portanto não faz sentido perder peso para depois engravidar e vir a ganhar peso, mas pelo contrário. Faz todo o sentido, até porque a fertilidade aumenta com a diminuição, com a redução da composição corporal em termos de composição de gordura, não é? O que queremos é aumentar a fertilidade através do aumento da massa muscular, através da atividade física e de consumir alimentos específicos para a fertilidade, porque há muitos alimentos que são fundamentais para aumentar a fertilidade, tanto no homem como na mulher. Pois, porque já que vai a grávida, também faz sentido ir o companheiro, porque lá está, mudar estilos de vida em família, começar já desde a gravidez e depois manter esses estilos de vida com o nascimento da criança. Exatamente. Para mim é o mais desafiante e o que eu mais gosto é fazer consultas de casal, porque ao fim e ao cabo estamos a trabalhar um casal que está a mudar os seus hábitos alimentares e depois dentro do seu estilo de vida, dentro dos seus hábitos alimentares, das compras que fazem para casa, como organizam o frigorífico, a despensa, eles vão trabalhando em parceria, ao fim e ao cabo, um puxa pelo outro, digamos assim, e depois os hábitos que eles vão adquirir quando vem uma criança, não é? Comer a sopa à refeição, manter o prato, a sobremesa, como fruta, com peça de fruta, e aquilo que compram para casa tem uma educação muito mais abrangente em termos de alimentação saudável do que propriamente se não tiver esta informação em termos de alimentação saudável. Portanto, nas minhas consultas é aliciante trabalhar em casais, mas também realmente são mais mulheres que vão à minha consulta, mas os homens também já se começam a preocupar muito com essa situação da obesidade. Então, vamos pegar nesta sugestão das dicas a nível de refeição. O S+, foi consultar um novo projeto da Direção-Geral de Saúde, Almoço Virtual. Vamos ver a peça que foi recolhida. Como é que funciona aqui o almoço virtual? Portanto, isto serve para fazermos uma demonstração daquilo que é uma refeição típica da pessoa, não é? A pessoa entra no autocarro e vai escolher os alimentos que habitualmente consome e ali no fim temos uma espécie de um terminal onde inserimos os alimentos que consumimos e recebemos depois um relatório com aquilo que é a informação nutricional do prato. Portanto, faz uma análise detalhada a cada alimento. Sim, no fundo é isso. Vamos escolher aqui as opções alimentares e no fim vamos avaliar a refeição toda no geral, não é? E depois vão sair também alguns conselhos que podem ser úteis fazendo face aqui à refeição que a pessoa optou por escolher. E a diferença de idade influencia muito nos resultados finais? Sim, no fundo, sobretudo nos consumos recomendados. Não é? Porque nós vamos ter consumos recomendados diferentes da população adulta para a população pediátrica ou para a população jovem. Não é? E sim, isso também temos que ter isso em consideração, claro. Ok, vamos aqui concluir. Vamos imprimir aqui o relatório. Temos aqui uma refeição saudável. Exatamente, sim. Depois tem aqui um lembrete a dizer, não se esqueça, o seu prato deve conter legumes e hortaliças ou uma salada. Bem, o balanço é muito positivo no sentido em que, como puderam ver anteriormente, as pessoas têm perfeita noção daquilo que estão a consumir. O almoço virtual está também presente em várias escolas. Sim, costuma estar. O almoço virtual costuma funcionar também muito bem com a população infantil. Como é que as crianças lidam com estas escolhas do que têm ou deveriam comer? Sim, têm muita curiosidade por primeiro brincar com os alimentos, não é? E depois começam a levar as coisas mais a sério e depois chegam ao fim da refeição e às vezes ficam muito surpreendidas com aquilo que comem. E no fundo, trabalhar com a população pediátrica significa que esses mesmos alunos, não é, das escolas, levam depois ensinamentos importantes para transmitir à sua família toda e depois fazer um grande impacto, uma grande diferença na saúde das pessoas.
Como puderam ver, o almoço virtual tenta promover estilos de vida saudáveis e escolhas alimentares saudáveis, mas felizmente o nosso governo, no Sistema Nacional de Saúde, está a tentar promover novos protocolos na prevenção da diabetes, certo? Explique-nos um bocadinho, Dr. Luís. Certo, portanto, está-se a referir ao protocolo feito do Ministério da Saúde e a Associação Protetora de Diabetes de Portugal. Isto tem a ver um pouco mais com estratégias. Habitualmente neste país estamos habituados a fazer planos a um ano, o que dá grande instabilidade e não se permite um planeamento. Portanto, o que teve de novo este protocolo foi, enfim, um caminho para se trabalhar a 5 anos. A diabetes é uma doença que atinge praticamente todos os órgãos e sistemas e, portanto, o que a Associação pode oferecer como clínica especializada são todas as especialidades envolventes na diabetes. A diabetes pode atingir o coração, atinge os membros inferiores, os vasos, do rim, da retina. E, portanto, é uma abordagem integrada e que é hoje a moderna abordagem das doenças crónicas e que é este tipo de abordagem integrada. É mais barata se formos para os termos económicos, mas é muito mais eficaz e muito mais humana relativamente às pessoas. Portanto, este é um protocolo que é importante e que é um salto qualitativo no sentido de uma instituição que é uma IPSS, trabalhar juntamente com o Serviço Nacional de Saúde, que depois tem, naturalmente, os seus clínicos gerais, naturalmente, os seus hospitais, que depois têm todas as suas valências. Aqui há uma especificidade grande na medida em que há a diabetes tipo 2 e a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2 implica um envolvimento muito mais especializado em todo tipo e muito em particular nas crianças, muito em particular nas mulheres, muito em particular nas grávidas e, portanto, é todo este envolvimento numa casa que há 92 anos trabalha neste sentido. Portanto, isto acaba por ser uma visão anti-aging, ou seja, uma medicina preventiva, focada na prevenção de todas as doenças que irão surgir, quer com o processo de envelhecimento, quer com os estilos de vida que poderão não ser adotados. E como disse aqui a minha colega, uma das formas de fazer prevenção e ensinar e formar é aproveitar as crianças e as grávidas. As grávidas são pessoas com ou diabetes estacional ou diabéticas grávidas muito receptivas, porque é uma fase muito importante. Da vida da mulher. E, portanto, ao aprenderem, elas levam esta informação para casa e são capazes depois de transformar todos os hábitos de vida. Há um outro aspecto na área da prevenção e que é a prevenção em larga escala, em termos de saúde pública. E, portanto, se quiser, podemos falar também sobre esse aspecto, que é um aspecto, para mim, caro, porque eu e alguns colegas meus estivemos à frente de todo este projeto, que é um projeto Não há Diabetes, que é um projeto nacional que pretende reduzir em 10 anos 50 mil novos casos a aparecer. Portanto, a diabetes tem cerca de 60 mil novos casos registados todos os anos. Todos os anos. No e fora Serviço os que estão Nacional de Saúde. subdiagnosticados, portanto, pessoas que não vão ao médico e que 40% provavelmente não estão diagnosticados e, portanto, é um projeto que pretende, por um lado, através da comunidade e, portanto, através de intervenção junto das câmaras municipais, das sociedades intermunicipais e de outras da sociedade civil, no sentido de levar a bons hábitos de vida, por um lado, mas de uma forma coordenada, estruturada e medida e avaliada, e por outro lado, na identificação através daquilo que é o Find Risk, que é um pequeno documento facilmente preenchido, que nos dá o score de risco da própria pessoa, de indivíduos de médio e alto risco, serem reencaminhados para os centros de saúde, no sentido de terem um programa especial. Portanto, um protocolo que integra as várias entidades numa prevenção a nível populacional e não só focada no indivíduo. Exatamente. Muito bem. Portanto, mudar um bocadinho a perspectiva do país. Isto
tem-se feito nos Estados Unidos, em alguns locais com enorme sucesso, e é uma cidade que aparece habitualmente como exemplo, que é Oklahoma, em que um grupo muito grande da população participa neste programa e todos os meses se pesa e se vê e toda a evolução e a redução depois destes fatores de risco, nomeadamente a melhoria da diabetes, da obesidade, e da própria hipertensão de vida da e de muitas população. outras associadas. Doutora Noela, a nível de aconselhamento nutricional, quais as primeiras dicas que pode dar a alguém que a procure? Dicas simples que faça com que facilmente a pessoa comece a mudar os seus hábitos de vida. Se formos ver na população diabética, a primeira questão é também perceber se a pessoa identifica-se com a patologia, ou se consegue tratar a patologia tu cá, tu lá, porque é muito importante um diabético perceber muitas estratégias, como é que vai trabalhar com esta patologia, porque muitas vezes é um monstro, não é? A pessoa não sabe como é que há de abordar essa situação. Em termos alimentares, é perceber que alimentos é que beneficiam e protegem o organismo. Estamos a falar de probióticos, a parte intestinal é extremamente importante para a boa saúde e para o equilíbrio da diabetes. Isso é um conceito que ainda é um bocadinho desconhecido em Portugal. Muito desconhecido. Falarmos da flora intestinal, que é um conceito que no anti-aging é um dos pilares do anti-aging, que chama-se a disbiose intestinal e, portanto, é importante tratar. Falou-nos dos probióticos. Explique-nos um bocadinho o que é os probióticos para quem não conhece. Podemos trabalhar com dois tipos de probióticos, ou aqueles que se compram na farmácia ou no celeiro, não é? Ou então utilizar o probiótico através do kéfir, que é uma bactéria que nós podemos desenvolver, um antigo iogurte que se fazia em casa, não é? O kéfir. Ou seja, estamos a ingerir um probiótico, uma bactéria, não é? Que vai se alojar no nosso intestino e vai proliferar a boa população microbiana. O que isto vai fazer? Diminuir a inflamação, diminuir a questão da agressão a nível das bactérias ruins dentro do nosso intestino e também o nosso sistema imunitário vai melhorar, vai controlar os níveis de açúcar no sangue. Portanto, a questão dos probióticos e dos pré-bióticos, se nós comermos as leguminosas que vão fermentar através dessa boa população bacteriana, nós temos uma porção intestinal, não é? Temos um intestino muito mais saudável, porque hoje em dia nós trabalhamos mais a nível das primeiras duas porções do intestino, é aí que vai haver toda a absorção dos nossos nutrientes. Portanto, um dos pilares ao abordarmos a questão da obesidade é tratarmos o nosso intestino. Evitar a disbiose. Então vamos aproveitar. O S+, foi falar com a Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, sobre a importância do papel dos nutricionistas na melhoria dos hábitos alimentares dos portugueses. Vamos então ouvir o que ela tem para nos dizer. Nós estamos convencidos de que os nutricionistas têm um papel importantíssimo a prestar naquilo que é a melhoria dos hábitos alimentares das nossas crianças. De facto, as nossas crianças têm mais peso do que aquilo que é desejável. 1 em cada 3 tem peso a mais. Não nos orgulhamos nada com este facto. E destas, algumas são mesmo obesas. A obesidade é doença. E dizermos que algumas das nossas crianças têm uma doença devido a maus hábitos alimentares é preocupante. Portanto, estamos convencidos que a escola é o palco de excelência para apostarmos naquilo que é a educação alimentar. E os cuidados de saúde primários, os nutricionistas nos centros de saúde e os nutricionistas nos hospitais acabam por ser uma retaguarda também para esta questão. O nutricionista pode e deve também promover bons hábitos alimentares da população a todos os níveis, não só das nossas crianças, mas também dos idosos, daqueles que padecem de doenças relacionadas com a alimentação, como é o caso da diabetes, como é o caso da hipertensão arterial, que sabemos que a prevalência é imensa no nosso país. Portanto, um manancial de atividades que os nutricionistas podem fazer nos cuidados de saúde primários e, por seu lado, nos hospitais. Nós sabemos que a alimentação é um determinante com um grande impacto na saúde da nossa população e, por outro lado, também sabemos que temos erros alimentares imensos na população portuguesa, desde logo um consumo excessivo de sal, desde logo um consumo excessivo de açúcar, de gorduras, e temos que ter a capacidade de reverter esses erros alimentares. E quem fala em excesso também fala em insuficiência. Nós temos um consumo insuficiente de hortofrutícolas, alimentos preciosos para a boa saúde da população. Portanto, também temos que ter capacidade de ter um conjunto de medidas para promover estes alimentos. Como puderam observar, a questão da educação alimentar continua a ser um dos pilares do anti-aging. Falamos muito também da questão do paleolítico, a alimentação paleolítica, muito falada ainda com algumas questões, não é? Qual a sua opinião como nutricionista?
Eu não sou fundamentalista, acho que nós não devemos ser completamente fechados às novas linhas de alimentação que há, até porque as ciências da nutrição é uma ciência com 30 anos, 30 e poucos anos, não é? E realmente há muita coisa que se tem feito na área da alimentação. Eu acho que o Paleolítico veio aqui para alertar as pessoas, olhar os rótulos e olhar os produtos que estão em prateleira. Ao fim e ao cabo, tudo o que é um produto que está em prateleira não está vivo, não é? Os nossos mercados, o peixe, a carne, os legumes, as frutas, são alimentos que são vivos, por isso é que eles deterioram-se rapidamente. Portanto, o Paleolítico veio aqui para sensibilizar, mas também não podemos ser fundamentalistas nem focados só numa determinada linha. A questão do Paleolítico, eu acho que muito pela questão, como falou, da vitalidade dos alimentos, não é? Porque, basicamente, a nossa alimentação deve se aproximar o mais possível de frutos, legumes, carne e peixe e não dos alimentos processados, que faz parte, infelizmente, da evolução ou desevolução da nossa sociedade. Sim, porque se formos pela linha, uma linha que eu defendo muito, que é a alimentação funcional, é consumir todos os alimentos que tenham uma função benéfica no nosso organismo. E se eu comer uns flocos de aveia vai ter uma função benéfica, mas se eu comer uma bolacha de aveia que se compra no supermercado, eu vou ter outras coisas lá dentro, vou ter açúcar, gorduras trans, vou ter muito sal. E a aveia, que é um cereal que tem fibra, tem proteína, que tem um alimento rico para o nosso organismo, não vai ter nada porque é um produto de prateleira. Há uma dica engraçada no anti-aging que nós dizemos que é alimentos com mais do que 5 ingredientes já não são vitais e já não promovem o anti-envelhecimento. Portanto, procurar os alimentos o mais frescos possíveis. Exatamente, as frutas, os legumes. Doutor Luís, pegando agora, fugindo aqui um bocadinho da alimentação, que sabemos que é um dos focos, na sua abordagem, enquanto endocrinologista, qual é a importância do exercício físico? Está-me mesmo a tirar isso da cabeça, quer dizer, falta falar do exercício físico. Que é fundamental, não é? É fundamental. Só a alimentação por si não é de toda a solução. Quer dizer, no fundo, é só estes dois aspectos. O exercício é fundamental. E o exercício físico não é preciso ir para um spa, não é preciso ir para um ginásio para fazer exercício físico. Eu até gosto mais da palavra movimento. Exato. Atividade física. Atividade física. Fazer atividade física regular é importante e basta fazer 3/4 de hora a andar a pé todos os dias. Se puder fazer outro tipo de atividade, já é altamente benéfico. E é benéfico para todas as pessoas, é muito benéfico na parte da diabetes, portanto, porque, enfim... Porque às vezes são pequenas mudanças que nós podemos fazer, não utilizar o elevador, deixarmos o carro um bocadinho mais longe para andarmos mais passos. Subir as escadas. Porque às vezes é engraçado vermos pessoas que vão frequentar o ginásio, mas vão de elevador para... Então, uma imagem que eu às vezes uso num slide, que é as pessoas vão todos para um ginásio, mas vão na escada rolante a subir. Portanto, que é um paradoxo. Portanto, fazem muita atividade física e depois acabou. Se calhar só 8 dias depois é que vão fazer, ou ao sábado ou ao domingo, que tem um valor relativamente não muito grande. É importante, como lhe disse, fazer todos os dias, andar meia hora, 3/4 de hora a pé, sem esforço, pessoas mais idosas não podem fazer, andam... O papel da APDP nesta questão do exercício físico, tem algumas medidas de motivação para a prática de exercício físico, enquanto protetores dos nossos diabéticos? Tem um pequeno ginásio, onde nós temos uma professora de ginástica que vai adaptando o exercício físico de acordo com as condições físicas das pessoas. Como falou no aging e a diabetes tipo 2, se nós formos ver pessoas com mais de 65 anos do nosso país, 27% têm diabetes, portanto, são pessoas que muitas têm doenças osteoarticulares, têm doenças coronárias, tiveram outro tipo de patologia, portanto, temos que adaptar pessoa a pessoa. E da sua experiência, as pessoas que frequentam a Associação Protetora dos Diabéticos, nota que eles, ao longo do tempo, vão evoluindo e que assumem efetivamente estas mudanças de comportamento ou ainda há algumas dificuldades que encaram? Vão assumindo pouco e pouco, porque existem os parâmetros analíticos que nós conseguimos medir e que nos dizem, no caso, por exemplo, da hemoglobina A1C, que é um dos parâmetros analíticos que nós usamos para saber o que se passou na diabetes nos últimos 3 meses e, portanto, é como um detetive. Então, nos últimos 3 meses isto tem andado bem, tem andado mal, portanto, aqui houve algum reflexo que pode ser na parte da alimentação, que pode ser do exercício físico ou, eventualmente, ajustes de medicação. Mas o peso é sempre medido quando a pessoa vai à consulta e é um fator que é motivante até para a pessoa
saber que está a acompanhar toda Noélia, mais alguma dica para os nossos obesos futuros, pessoas mais saudáveis? Sim, eu trabalho com desportistas também e com pessoas que fazem atividade física, tanto atletas, e é muito importante aquilo que se come antes de fazer atividade física e o que se come depois de fazer atividade física. Há muito agora a mania das pessoas fazerem desporto em jejum, logo de manhã. Ou seja, nós passamos uma noite inteira a dormir, o glicogênio muscular e o glicogênio hepático já foi, porque temos funções que estão a ocorrer durante a noite, não é? E depois vamos fazer uma atividade física extenuante, seja crossfit, seja corrida, estamos a falar desse tipo de atividades físicas que é como chega mais ao consultório. Acho que é preciso ter aqui algum alerta, não é? O jejum intermitente é um dos pilares, mas deve ser avaliado caso a caso, por isso é que o acompanhamento médico é fundamental. Sim. Obrigada pela vossa presença, obrigado. foi um prazer esta partilha. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. O nosso programa quer se focar novamente em vários pilares que fomentem um envelhecimento saudável. Não se esqueçam, alimentação saudável, prática de exercício físico e também sermos felizes, certo? Muito obrigada e até ao próximo programa. E pela sua saúde, fiquem para a próxima. Obrigada.